Olá, pessoal. Bora lá para mais uma aula do primeiro ano do ensino médio. Aguardando o pessoal aí chegar, certo? Tá tudo travado. Olá, pessoal. Buenos dias a todos. Entrando aí. Agora sim. Conseguindo acesso. Tudo travado. Mas consegui aqui. Aí. Então, pessoal, quem for chegando aí, certo? Buenos dias a todos. Eu recebi lá de vocês algumas atividades já relacionadas, né, ao processo da última aula lá, beleza? Buenos dias, todo mundo aí que foi entrando, certo? Olha o chat aqui rapidinho. Então, todo mundo aí que foi entrando, certo? A gente está com esse processo, né? Tem que ter algumas atividades. Eu mostrei como realizar essas atividades na aula passada. E a gente tem algumas coisas aí para a gente ir nessa unidade, né? A gente já entrou no mês de junho. Desculpa, a voz é meio ruim hoje por causa desse tempo. Esse tempo fechado acaba com a garganta de qualquer um. Então, o que eu quero falar a vocês, certo? É que vocês estão indo numa boa progressiva, certo? Durante a aula aí. Estão progredindo bem. E que a gente tem bons fatores. Tanto a nossa aula, certo? A gente está com uma boa progressiva e que vocês estão indo bem. Recebi algumas atividades aí, já coloquei em tabela, quem mandou para mim lá no Classroom. Alguns mandaram pelo WhatsApp, então tudo confirmado tranquilamente, certo? Enquanto o pessoal vai entrando aí, quando o pessoal vai entrando, a gente vai dando continuidade ao nosso assunto, certo? Para ter algumas especificações aí, tá? Deixa eu só compartilhar aqui o slide para a gente dar continuidade, certo? Fiquem atentos aí que tá tudo aí já batendo na porta, né?
Tá tudo aí já batendo na porta aí nossa avaliação, né? Entramos no mês de junho, então já é algo de ficar totalmente atento, né? Atento sobre nossas atividades, ok? Então, a gente tem aqui esse assunto, tá? Continuando, e a gente falou sobre as questões familiares, né? Eu passei um vídeo interativo aí para vocês, bem tranquilo de como entender o sistema de família. Mas a gente tem um assunto, certo? Que são os verbos irregulares, tá? A gente estudou logo na primeira unidade, né? Foram os verbos regulares no presente de indicativo em espanhol, que é bem tranquilo, né? Que é a conjugação na primeira, na segunda e na terceira, juntamente com os outros tipos de conjugação, certo? Então, todo cuidado que você tem aqui é pouco, né? Porque verbo irregular geralmente é muito confuso, né? Se você não presta atenção, certo? Eu coloquei aqui essa imagem porque eu considero o verbo irregular como essa imagem aí. É uma ilusão óptica, né? Você verifica aqui que aqui a gente tem várias cores, né? Que formam o rosto de uma mulher em um tipo de penteado excêntrico, né? É que nem verbo. Verbo, ele parece ser fácil, mas ele pode confundir um pouco a nossa vista. Por isso que eu sempre considero o verbo irregular essa imagem aí. Porque ela sempre tende a nos confundir um pouco. Então, a gente tem os verbos irregulares. Então é isso, ó. Verbos irregulares em espanhol, como dito, né? É a segunda parte do conteúdo. Ou seja, a gente estudou regular e agora a gente vai por irregular no indicativo, no presente, certo? Presente indicativo. Então você vai ver que há vários tipos de irregularidades na conjugação. Cada uma dessas irregularidades vai compreender um número de verbos. Ok? Você vai manter essa delimitação de verbos, certo? Todo esse processo você vai ter que ter um cuidado maior, certo? Então, você conhecendo essas regularidades, tá? Você vai analisar todos os processos como funcionam, tá? Do verbo e como não vai ser utilizado, certo? Então, todo o foco é necessário, certo? Como eu disse aqui, ó, também terá a relação de verbos irregulares em espanhol, que contém a mesma irregularidade, certo? Então, todo cuidado nesse processo você vai ter que utilizar, certo? Então, você tem aqui, ó, você vai classificar de duas formas. Os verbos de irregularidade comum e os verbos de irregularidade própria, certo? São dois tipos, para vocês não lembrarem, certo? Vocês não podem esquecer esses dois tipos. O verbo de irregularidade comum e a própria, tá? Lembrando que eu vou passar esses slides para vocês. Sempre, ok? A gente tem os verbos de irregularidade comum. Primeiramente, a gente vai ter a primeira classe, certo? Como seria a primeira classe dessas questões verbais? Certo? Então, você tem aqui. São os verbos que trocam a letra E por IE. Lembre que esses são de primeira classe. Essas pessoas do singular e na terceira do plural. Você vê que aqui é a troca, ó. Na primeira, na segunda e terceira do singular. A troca do verbo querer. Eu quero, tu quieres. Ele, você quer. E aqui não tem na primeira e nem na segunda do plural. Mas tem na terceira. Nós outros queremos. Os outros quereis. Eles, ustedes querem. Então você vai ter aqui, ó. IE, IE, IE. E IE. Certo? Você vai trocar essas questões verbais por essas situações de verbo. Certo? Você trocou. Por isso que ele é irregular. Ele não vai manter a sua
finalização, certo? Então, se você ter total, não vai se perder nessa questão verbal, certo? Não tem motivo de vocês confundirem. Geralmente, se você analisar ele com essa troca, é só analisar todos os procedimentos significativos de cada verbo, certo? Tudo aí é questão pessoal. Então, se você analisa de forma correta, você tem todo esse procedimento verbal. É com você analisando todos esses procedimentos, qual vocês verificam aqui, certo? Lembre de trocar e manter todos os radicais, certo? Então, quais são os verbos que também têm essa regularidade? Esses verbos aqui são os mais utilizados, ó. Acertar, né? Yo acierto, yo acrescento, certo? Apertar, atravessar, calentar, cerrar, começar, confessar, despertar, empezar, emendar, enterrar, fregar. Todos esses verbos aqui têm essa irregularidade da primeira classe. Então, todo cuidado. Quando eu citar o verbo irregular na prova, lembrem dessa regrinha aí, que eu também vou mandar para vocês para facilitar, ok? O verbo de segunda classe são os verbos que trocam a letra O da raiz pelo ditongo E, certo? Ou seja, do verbo encontrar, né? Ele vai trocar o O por o E. A mesma coisa, né? Na primeira, da segunda e a terceira do singular e a terceira do plural, certo? Então, você tem que ter total controle como ser feito esse verbo, certo? Relações verbais, certo? Então, quando você analisa, ó, você sempre está na primeira, na segunda, na terceira, certo? Mas não. E ele sempre vai estar na terceira. Sempre a mesma coisa, a terceira do plural. Então, vai ter que encontrar, né? Não é yo encontro. É yo encuentro, certo? Tu encuentras. Ele, você encuentra. Nosotros encontramos, vosotros encontrais. Ellos, ustedes encuentran. Então, vocês têm essas relações únicas verbais, certo? A mesma coisa, ó, o verbo acordar, né? Yo acuerdo, yo almuerzo, yo apuesto, yo apruebo. São todos verbos irregulares, já presente indicativo, certo? Isso aqui, com certeza, preste atenção que vai ser analisado em prova, certo? Sempre eles vão ter esse procedimento em prova, ok? Verbos regulares, como eu disse, né, pode confundir um pouco, mas ele tem essas próprias relações únicas. Certo, pessoal? Tem aí alguma dúvida aí? Deixa eu olhar aqui. O chat tá... Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar tranquilamente, certo? Não é um assunto difícil, ele só pode... É enganoso um pouco, né? Porque verbo geralmente como é cansativo. Certo? Eu vou passar uns vídeos de complemento já, quando eu finalizar. Certo? Lembrando que é os verbos regulares e a diferença para os irregulares também. Certo? Porque verbo é bom tratar também com vídeos, porque é um assunto bem, como posso dizer, bem cansativo no seu estado natural, né? Na sua tendência. Ele tem esse processo significativo cansando, né? E verbos regulares, eles mantêm o mesmo padrão, certo? O mesmo processo. Então, é isso, certo? Vocês têm que analisar cada vez mais para não se perder nesse assunto. É de extrema importância para a língua espanhola. Certo? Então, temos aqui a terceira classe, né? Que a gente tem aqui os verbos a ser, e ser e o ser. Você troca por Z ou por ZS. C.
certo? Na primeira pessoa do singular. Ok? Você tem essa análise. Então, toda análise você tem que manter, certo? Essa é a dica que eu sempre dou para vocês, tá? Você analisar aqui, ó, parecer e produzir, né? Você vê que ele mudou aqui, né? O C para ZS, né? E é só sempre na primeira pessoa. Esse é o que mais difícil que pode ter, certo? Esse é o tipo de verbo regular mais difícil que você pode analisar. Ele sempre na primeira pessoa, ok? Então ele vai ter a mesma regularidade, né? Adormecer, né? Que é adormesco. São bem verbos, bem complicadinhos, mas isso você tem que analisar. Sempre. Certo? E aqui, o verbo pedir, né? Que eu já disse antes, né? Que era pido. Verbos regulares, certo? A quarta classe é totalmente... Ele vai manter essa raiz. Só vai mudar uma letrinha. Do é para o i. Tem sempre a mesma regra. Pedir, certo? Eu pido, tu pides, ele, você pide. Nós outros pedimos. Nós outros pedis. Eles, vocês pedem. Então, ele vai ter essa conjugação em sequência. Competir, conceber, conseguir. Deletir, despedir, elegir. Impedir, investir, remir. A mesma coisa. Certo? Geomido, tumides, eles teremide. Então, lembre dessas 4 classes verbais irregulares. Certo? E aqui, a gente tem a quinta classe. Todos esses são comuns, certo? 5 classes de irregularidades comuns. E a gente tem os que são de irregularidade própria. E eles têm a sua própria regra de irregularidade. São os mais difíceis, certo? E a quinta classe. Verbos terminados em UIR usam o Y depois do U da raiz, certo? Nas pessoas do singular e na terceira do plural. Então, total foco aqui. De concluir. Fácil. Você vai tirar o concluio, concluies, concluye. A mesma coisa. Primeira, segunda e terceira do singular e a última do plural. A mesma coisa. Constituio, constituies. Aqui é só tirar e botar o Y, certo? Depois da raiz. E manter a regra comum de finalização. Ok? Dúvidas até aí, pessoal? É um pouco complicada essa questão verbal, mas se vocês analisam tranquilamente, vocês mantêm um padrão para esse assunto, certo? Não é extremamente complicado. Ele só realmente vai pegando de acordo com os que vocês vão vendo, de acordo com o passado, certo? Então, vou passando aqui, ó. Esses são os, como eu disse, esses aqui são de irregularidade comum. Certo? A gente tem o de irregularidade própria. Certo? Então, por que é chamado de irregularidade própria? Ou seja, esse grupo de verbos é chamado assim, certo? Porque cada verbo pode ter uma conjugação própria. Ou seja, ela vai se diferenciar das demais, certo? Ela vai manter esse procedimento das demais, certo? Ele não vai manter o seu próprio tipo de conjugação, tá? Então, cuidado é pouco aqui. Então, você tem aqui, ó, o verbo caber, certo? Esse é uma regularidade própria. Eu quepo. Você tem que mudar tudo, né? No verbo caber. No presente. Eu quepo. Não é caibo, né? Nem cabo.
É joquei, pô. Tu cabes, a mesma coisa, o resto é normal. Cabe, cabes, cabe. No cabemos, cabeis, cabem. De cair, eu caigo. Certo? Tu cais, mesma coisa. Dá, eu dou, tu dás. Certo? O verbo dar é totalmente irregular, tá vendo? Damos, dais, dan. Decir. Eu digo. Certo? Eu digo, tu disses. Mesma coisa, irregular. Acerrago. Certo? Eu botei esses verbos aqui que eu vou cobrar, que eles são os mais vistos. Irregularidade própria. Certo? Mesma coisa do português, né? Aqui, ó. E eu vou. Eu vou. Certo? Vas, vá. Vamos, vais, van. Oi. Oigo. Oies, oi. Oímos. Ois, oiem. Poner. Pongo, pones, pone. Ponemos, poneis, pone. Mesma coisa. O verbo saber e o verbo salir. Totalmente com as suas diferenças textuais e de própria irregularidade. Então, todo cuidado é necessário quando você analisar, certo? Guardem isso com vocês. Isso aqui eu já deixei separado porque realmente esses são os mais difíceis. Quando eu estudava no ensino médio espanhol, essa parte de irregularidade, eu realmente enchia... Era muito chatinho, né? Não é difícil, é chato. E verbo é cansativo no seu estado próprio, né? Então, tudo que você puder manter, é bom que vocês já trabalham isso de forma significativa. Certo? Bluetooth mode. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Deixa eu ver aqui. Tranquilo, beleza, beleza. Então tá certo. É um assunto bem tranquilo. Tá ok? Então, a gente tem aqui, eu deixei aqui um mapa mental, ó, no próximo slide, que a gente diz, ó. Verbos irregulares. Na primeira pessoa. Cair. Eu caigo. Certo? Aceirago. Poner, pongo. Trair, traigo. Oigo, salgo. E aqui a troca, né? Do S adicionando o Z. Traduzco. Paresco. Conduzco. Conosco. E aqui as outras no fim, né? Eu saber. Eu sei. Eu doi. Como tá aqui, né? Do verbo dar, doi. E saber, ser. Mesma coisa aqui. Certo? Irregularidades próprias na primeira pessoa. Você vê aqui a diferença, né? O presente de indicativo. Tá? Eu llamo, tu llamas. Você llama, nosotros llamas, né? Llamais e llaman. Presente indicativo. Eu hablo, hablas, habla. Hablamos a mesma coisa que a gente estudou na primeira unidade. E aqui são os regulares, né? Do verbo ser, ó. O verbo ser, né? Estar é sempre irregular, né? Na maioria das línguas, né? Eu sou, tu eres. Ellos, ustedes, nós outros somos, vosotros sois, ellos, ustedes são. A mesma coisa, tener, vestir, cerrar. Veja aqui a troca, né? Do o ie. Na primeira, na segunda e na terceira. E na última. Lembre que a maioria das regras sempre vai estar aqui. Na primeira do singular, na segunda do singular, na terceira do singular. E na última do plural. Sempre. Certo? Então vai ter. Eu cierro, tu cierras, ellos se cierra. Aí vem, nós outros seramos, vós outros sereis. Se não ficaria cierramos, que é estranho, né? Os outros estão corretos. A mesma coisa aqui. Do verbo querer, né? Troquei aqui. Eu quiero, tu quieres. Ele é de você quiero. Tá vendo? Primeira, segunda e terceira do singular. E a última do plural. Você modificou. Mas, na primeira e segunda do plural, ele não fica, ele fica regular. Que é nós outros queremos e vós outros quereis. Sempre a primeira, a segunda e a terceira fica no irregular. A primeira, a segunda e a terceira do singular e a última do plural.
Certo? Sempre assim. Sempre a mesma coisa. Ok? Ele sempre vai manter. Você vê que esse verbo jogar, ele é bem engraçado. Veja como ele é irregular. Eu ruego, na mesma coisa aqui. Ruega, ruega, ruega. Mesma coisa. Certo? Então, todo cuidado é pouco aqui. Em verbos altamente irregulares. Certo? E aqui, os verbos irregulares, né? Os verbos que são totalmente irregulares. Ou seja, ele sempre vai todos fogem da regra. Todos. Verbo ser, estar e ir. A mesma coisa, né? O verbo ser está sempre totalmente irregular. E também, né? Jogoi, tu vá. Você vê que ele modifica tudo, né? Senão não tem sentido, né? Jo iroi, tu irás e irá, certo? No espanhol é assim. Jogoi, tu vás, ele, você vá. Nós outros vamos, dos outros vais, ellos ustedes vão. Certo? A mesma coisa aqui que você tem, ele é totalmente irregular. O estar é totalmente irregular e o ser totalmente irregular. Lembre que os outros, eles só são irregulares em alguns momentos. Esses três são totalmente irregulares. Lembrem disso. Ok? Então, todo processo que você tenha, você mantém esse processo de significativo aí. Tá? Temos aqui os verbos no presente, do irregular, né? E aqui é o mapa mental que eu deixei. Tá? A primeira classe, troca E por IE. A segunda classe, O por UE. A terceira classe, troca E por I. E a quarta classe, U por UE. Tá vendo? E sempre a mesma coisa. Na primeira, na segunda, na terceira do singular e na última do plural. Ok? Isso aqui é o mapa mental final desse assunto. Certo? É bem tranquilo de se ater. Aí, tá? E aqui. E alguns verbos regulares que eu mandei para vocês. Ok? Eu vou tentar passar um vídeo aqui. E eu vou tentar escolher esse vídeo aqui para ajudar vocês nesse processo. Esse assunto é fácil, depois que você pega as regras direitinho. É se até as regras, né? Você vê que o próprio verbo irregular é tão ousado que ele mantém as próprias regras, né? Então, vou mostrar aqui para vocês o que é presente indicativo, para relembrar. O que é presente indicativo no regular, certo? Que vocês têm que saber diferenciar o que é regular e irregular, tá? Que eu passei na primeira unidade. E saber o que é o irregular no si, certo? Deixa eu só espelhar aqui para vocês analisarem bem. Aí tem essas diferenças que você tem que analisar cada vez mais. Deixa eu só abrir aqui, pessoal, rapidinho. Vou espelhar aqui. Aí esse assunto é bem tranquilo de se ater. Ok? Deixa eu abrir aqui. Prontinho, vai mostrar bem para vocês. Essa questão do verbo irregular. FM mode. Low E mode. Deixa eu tentar a conexão aqui. Cada grupo de verbo, certo? Se você não assistiu a aula anterior ou veio assistir esse vídeo achando que era mas então, tanto verbos regulares quanto verbos irregulares vão ter as mesmas terminações.
Isso não vai alterar, isso não vai mudar. A única coisa que vai mudar é o radical, mas a desinência, a terminação do tempo verbal do presente, ela vai permanecer a mesma. Então, no presente indicativo, independente do verbo ser regular ou irregular, a gente vai usar essas terminações aí, ok? Eu trouxe aqui alguns verbos que eles têm uma coisa em comum. Somente na primeira pessoa do singular, ou seja, no eu, ele apresenta uma modificação, uma irregularidade, vamos dizer assim. São eles o verbo poner e o verbo salir. O verbo poner, por exemplo, se a gente for seguir aquela lógica anterior, quando a gente tira de poner o ER, o que sobra é pon. Então, pon é o radical, né? Então, se ele não fosse o verbo irregular, você ia pegar o pon e ia adicionar. Como o poner termina em R, você ia adicionar o, es, e. Então, ia ficar como? Quando, na primeira pessoa, eu, pono, né? Só que o verbo poner, ele é irregular. Então, vejam como é que vai ficar. Eu pongo, pongo. Então, aqui, vocês podem ver que fica pongo. O que foi que aconteceu? Apareceu um G que não existia aqui em cima. Aqui não existia o G, mas aqui surgiu esse G. É uma irregularidade, certo? Mas você vai observar que nas demais pessoas, a partir da segunda do singular, no tu, no ele, nosotros, vosotros, ellos, você vai perceber que ele segue uma regularidade. Observem. Pones, pone, ponemos, poneis, ponem. Então, você vai observar que a irregularidade está realmente aqui na primeira pessoa, quando aparece essa letra G, ok? No resto, você vai observar que é realmente o radical, pon, como a gente tirou o R, ó, pon. Então, é o radical pon, mais as terminações. Então, pones, pone, ponemos, poneis e pone, ok? Outro verbo que tem uma particularidade desse tipo é o verbo valer. Então, o verbo valer, quando nós tiramos o ER, fica val. Se ele não fosse irregular, só era a gente pegar ó, o O e colocar aqui. Então, ia ficar yo valo. Porém, não é assim que a gente conjuga. Vai ficar yo valgo. O que foi que aconteceu? Novamente, a letra G. A letra G apareceu de novo. Então, esses verbos que eu estou mostrando, na primeira pessoa do singular, ou seja, no yo, vai acontecer de, depois do radical, por exemplo, pon, ou depois do radical, val, vai aparecer a letra G, certo? Então, a letra G, ela vai aparecer aí. Então, vai ficar assim e assim. Aí, eu coloco, lógico, na primeira pessoa é o O, então, yo pongo e yo valgo, ok? Então, o resto fica igual. Então, se o radical do verbo valer é assim, a partir de então, ó, no tu, no ele, vai ficar vales, vale, valemos, valeis e valem. Ok? Então, fica assim. Yo valgo, tu vales, ele vale, nosotros valemos, vosotros valeis e ellos valen. Já o verbo salir também apresenta essa particularidade. Então, salir, quando eu tiro o IR, fica sal. Então, na primeira pessoa, eu vou ter que adicionar aquele G. E aí eu vou, salir termina R, eu vou e coloco o O. Então, eu salgo. E depois, como o radical é assim, só eu ir colocando essas terminações. Então, vai ficar sales, sale, salimos, salis, salen. Né? Então, é assim que fica. Eu salgo, tu sales, ele sale, nosotros salimos, vosotros salís e ellos salen. O verbo poner é o verbo por, o verbo valer é o verbo valer, e o verbo salir é o verbo sair. Agora, como eu tinha falado no início do vídeo, nós vamos estudar os verbos que possuem irregularidades comuns. Ou seja, apesar de irregulares, eles apresentam algo em comum nessa irregularidade. Eu vou trazer 3 tipos. Não existem somente 3 tipos, existem muitos outros. Porém, de forma geral, eu vou trazer os principais, então são verbos que são bastante utilizados, e caso vocês tenham mais dúvidas, eu posso falar depois para vocês outros verbos mais particulares, mas aqui a gente vai ter já uma abrangência em cima da maioria dos verbos irregulares do espanhol. Então, o primeiro tipo, eu poderia dizer a primeira classe, são
os verbos que eu troco a letra E do radical por IE. Aí você vai dizer, como assim? Vou mostrar a vocês. Por exemplo, vou dar aqui alguns verbos para vocês observarem. Verbo acertar, atravessar, confessar, pensar, sentar, nevar, atender, defender, entender, discernir, sentir, mentir e etc. São muitos outros verbos, certo? Eu coloquei aqui alguns. O que é que a gente vai observar aqui? Esses verbos todos, eles vão trocar a letra E do radical por IE na hora de conjugar. Eu selecionei, dentre esses, 3 verbos para nós conjugarmos. Eu destaquei o pensar, o defender e o sentir. Pensar, que é de primeira conjugação, AR. Defender, que é de segunda conjugação, ER. E sentir, que é de terceira conjugação, IR. Então, vamos começar pelo verbo pensar. Eu já destaquei aqui, vocês podem ver, eu tenho a letra E no radical. O que é que vai acontecer quando eu for conjugar? Aquele E vai se transformar em IE. Então, em vez de ficar de eu penso, vai ficar de eu pienso. Tu piensas. Ele piensa. Então, você vai observar que lá no radical, em cima, você tinha um E. Mas aqui você tem IE. IE, IE. Porém, essa irregularidade ela não acontece na primeira pessoa do plural, nem na segunda pessoa do plural, ou seja, no nosotros e no vosotros. Então, aqui a gente vai ter pensamos, esse pens é igual aqui em cima, ó, tá? O radical no nosotros e no vosotros vai ficar o mesmo radical que o original lá em cima. Aqui, tá vendo? Fica igual, por isso que eu destaquei de verde os dois e aqui em cima de verde também. Já a terceira pessoa do plural, o ellos, volta a ter essa irregularidade, que é trocar a letra E por IE. Né? Letra E aqui por IE aqui. Então, vai ficar piensan. Então, quando eu vou conjugar o verbo todo, fica yo pienso, tu piensas, él piensa, nosotros pensamos, vosotros pensáis e ellos piensan. Eu trouxe outro verbo, o verbo defender. Ele possui essa mesma característica. Esse E aqui, ele vai se transformar em IE. Uma observação. Você pode perguntar, professor, nós temos no verbo defender, no radical, nós temos 2 Es. Tem o esse E e tem o esse E. Quando acontecer de ter 2 Es, você sempre vai fazer essa alteração, essa troca, no segundo E. Certo? Então, esquece esse E primeiro, vai ficar realmente assim sempre. Mas esse segundo E, ele vai ter a troca dele por IE. Vamos ver, então. Yo defiendo. Tá vendo que aqui em cima é a letra E e aqui é IE? Então, vai ficar yo defiendo, tu defiendes, él defiende. Nosotros defendemos. Tá vendo que no nosotros, como eu tinha falado anteriormente, e no vosotros, o radical, ele permanece igual a esse aqui de cima. Ou seja, não tem a letra I, não é IE, é só E. Então, nosotros defendemos, vosotros defendeis, e ellos defendem. No ellos, como eu tinha dito anteriormente lá no verbo pensar, ele permanece com essa alteração de E por IE. Um terceiro verbo que eu trouxe foi o verbo sentir. Sentir, como a gente viu, ele está nessa regra daqui, da primeira classe dos verbos que trocam E por IE. Isso quer dizer que esse E que eu destaquei, eu vou trocá-lo por IE. Então, quando eu for conjugar, vai ficar yo siento, tu sientes, él siente. No nosotros e no vosotros, como nós vimos, na primeira e na segunda pessoa do plural, a gente vai permanecer com esse radical aqui. Então, vai ficar nosotros sentimos, vosotros sentís, e ellos sienten. Aqui, na terceira pessoa do plural, ele permanece com aquela irregularidade, onde eu troco E por IE. Tá bom? Então, esses são os verbos de primeira classe. Então, pessoal, você viu aí de maneira interativa que os verbos, eles vão se manter, independentemente, certo? A única coisa que vai alterar sempre é a questão da classe, certo? Se você mantém, você modifica a primeira, a segunda e a terceira do singular, você sabe que ali vai ter mudança. Você vai identificar qual classe é, se ele é da primeira classe, da segunda, terceira, quarta ou quinta classe,
vai analisar, e depois disso, é só partir para o abraço, certo? Todo cuidado, o que eu mais peço a vocês nesse momento é cuidado na hora de encontrar isso em prova, em texto, certo? Pode ter pegadinhas lá, sempre tem pegadinhas desse assunto no Enem. Então, se eu estou preparando vocês para o Enem, eu vou fazer a mesma coisa que tem no Enem para vocês, certo? Só que de maneira mais leve, claro, já que vocês estão no primeiro ano. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Deixa-me ver. Então, pessoal, só o último recado aqui, eu vou tirar, enquanto eu tiro foto de quem está aqui presente, né? Tiro print aqui de quem está presente. Vou recuperar os diários depois, estou aqui anotando. Deixa-me ver. Então, eu vou passar uma atividade, certo? Eu não passei na semana passada para não ficar muito puxado o processo, né? Ficar pouco assunto para pouco exercício. E vocês amanhã vão estar no dia livre, certo? Então, a atividade que eu vou passar hoje à noite, provavelmente vamos estar mandando no Classroom, tá? Eu vou estar mandando lá no Classroom as atividades. Vai ser uma atividade um pouquinho longa para que a gente trabalhe esse processo de verbo. Certo, pessoal? Então é isso, certo? Vocês estão liberados, certo? Encontro vocês na próxima semana, se Deus quiser, com fé em Deus, a gente se encontra, certo? Professor, Christian pediu para avisar que a internet dele tá ruim. Desculpa, não entendi. Oi. Alguém falou? Christian pediu para avisar que a internet dele tá ruim. Cristiana? Beleza. Sim. Deixa eu anotar aqui. Beleza. Certo, marquei aqui. Ok, prontinho. Então, pessoal, a gente se encontra, certo? Qualquer coisa, só falar no direct. Valeu, obrigado a todos, tamo junto.